Olá, eu sou Cristiane Nohara e bem-vindos ao Caminho a Carmim. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre liberdade ou ilusão, como o livre-arbítrio e a matrix pré-determinada controlam nossas escolhas. O que realmente decide algo? As suas escolhas já estão programadas? Então, aqui nós vamos explorar um pouquinho essa fronteira entre o livre-arbítrio e um determinismo, conectando um pouquinho de física quântica, filosofia, astrologia, tradições milenares, para tudo isso nos revelar como nossas escolhas podem ser uma ilusão dentro de uma realidade pré-moldada, né? Esse mito da liberdade total. Por que, são tantas opções, mas limitadas a uma gama? Sabe, de opções que eu tenho numa gama pré-determinada. Então, o que que essa matrix e esse experimento da dupla fenda pode nos ensinar e como isso interfere, como essa consciência interfere na realidade? Esse momento dessa conjunção de Saturno e Netuno que nós começamos a vivenciar agora, né? No começo desse 2025, que vai ela ter o pico e o auge, o ápice dela lá em 2026. Então, o que que isso tudo também revela um pouquinho sobre crise de escolhas coletivas e a sabedoria oriental versus essa ciência moderna. Como está o budismo zen e essa busca pela integração do todo estão começando a se misturar, estão começando a fazer sentido se unir tudo isso. Por quê? Isso foi uma reflexão minha. Eu comecei a pensar dentro desse processo do Caminho a Carmim, com esse experimento com as meninas, com essa oportunidade que eu estou tendo de aprender muito com elas, trocando, é uma troca, é totalmente algo assim que a gente está. Foi um experimento que eu quis colocar, sem fins lucrativos, a gente está aprendendo, eu estou colocando o que eu tenho, que é a minha sabedoria, aquilo que eu aprendi, que eu estudei, a experiência com as terapias, e elas estão me trazendo respostas, sincronicidades, conexão, isso é muito, muito bonito, está sendo muito importante para todas nós. E eu comecei a juntar pontos e eu comecei a me questionar, isso faz uns 45 dias. Eu comecei a juntar um pouquinho aqui, um pouquinho, parte disso, parte daquilo, e agora eu trouxe essa reflexão que vem de um questionamento meu, que começou lá atrás, com essa ideia do livre-arbítrio, dessa ideia de livre escolha dentro de uma gama de opções pré-determinadas. Nessa linha de tempo que nós estamos vivendo, de presente, passado, futuro, nessa linha linear que a gente tem que buscar essa linha temporal, a gente tem que viver o hoje, o presente, para a gente juntar, aceitar o passado, honrar esse passado, nossa ancestralidade, porque essas redes de conexão do ser humano, elas vão além. Por que elas vão além? Nós conseguimos ir um pouco além dos animais e das árvores. E por que que nós só encontramos essas redes quando a gente sai desse determinismo na Matrix? Então, quando a gente deixa para trás crenças limitantes, pré-determinadas, quando a gente entra descalço, sabe, nu, sem carregar nada, com a única coisa, com a certeza desse olhar, a alegria da criança, é que a gente consegue integrar essas dualidades. E nesse estado de conexão com o todo e na amplitude dessa rede de ondas, porque já foi falado lá uns 5 anos para trás, tudo em onda, tudo em som. E eu estava escutando uma fala de um filme, eu não sei se é árabe, que, de qual nacionalidade é, e de uma situação que um pai de família teve uma crise depois da crise da pandemia, a filha estudando fora não podia voltar, e depois quando ela volta e eles tentam se recolocar, esse homem sofreu muito por não ter podido estar com a filha, ou trazer a filha, aquela confusão toda que deu, do lockdown, tudo, só que ela chega e volta quando ela consegue e vai ter essa convivência com esse pai. E tem uma hora que ela tá vendo um filme de terror, aquela coisa assim, aquela bem cinematográfica, aquele sangue, aquelas coisas todas, e ele pega e fala: tira o som, tira o som. Ela desliga o som e ela só vê a imagem. Ele fala: a gente sabe, nosso cérebro sabe que é tatuagem, é maquiagem,
é ketchup, é tinta, esse sangue todo, tudo. Só que se a gente tira o som, a gente consegue ver ele uma boa. Como são noticiados, eu associei as notícias de guerra. A gente vê aqueles repórteres filmam tudo, mas a gente não vê o som. Ele falou porque o som é verdadeiro. O som da dor, o grito, a emoção, aquele barulho, a música mexe com os nossos sentimentos e com as nossas emoções, traz o medo, traz aquilo. Então, a importância do som, de como tudo é transmitido, dessas mensagens subliminares que todo mundo fala. Então, a importância disso. Então, é um exemplo simples, mas que eu parei para pensar. Na hora, pausei e falei: não, a minha cabeça já ela começa a vir um turbilhão de insights. Então, quando a gente começa a estar pronto, a gente se abre para essa conexão com essa sabedoria universal, é necessário abrir esse campo, como no exercício da dupla fenda. Então a gente precisa sair das ilusões do barulho exterior que nos prende, e esta é a grande guerra hoje. Por isso, barulho, 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 notícia, notícia, coisas erradas, coisas sérias, a gente já não tem mais certeza de nada. Então a ideia que temos de liberdade dentro de limites prévios remete a debates clássicos. Aí eu fui pesquisar dentro da história entre determinismo e livre-arbítrio. Filósofos como Spinoza e Schopenhauer já exploravam essa tensão. Spinoza viu o livre-arbítrio como uma ilusão, enquanto Schopenhauer defendia que somos livres para agir, mas não para querer. Então, essa minha perspectiva parece um pouco como se ela andasse alinhada com o compatibilismo, que é argumento o quê? Que o livre-arbítrio e o determinismo eles coexistem. Então, eles são lados de uma mesma coisa. Aí a física quântica entrou aqui. Gente, são as ligações na minha mente. Essa aqui é o que a reflexão que eu tive, não é verdade verdadeira, tá? Mas eu quero e estou trazendo aqui uma reflexão que eu fui buscar, fui pesquisar e fui estudar muito. Então, a física quântica também entra aqui. É o princípio da incerteza de Heisenberg, não sei nem se pronuncia assim, tá? Sugere que no nível subatômico há indeterminação, mas isso não se traduz diretamente em liberdade, que nem para a gente, liberdade humana. Então, essa menção dele ao experimento da dupla Fenda, ele é um pouco relevante, quer dizer, o observador influencia o resultado. O observador influencia o resultado, mas isso não implica que controlamos a realidade, apenas que participamos dela. Portanto, o observador, aquele que é atento, que observa tudo, atento aos sinais, atento às sincronicidades, ele influencia no resultado. Se temos milhares, milhões de pessoas observando, influenciamos o resultado, mas não é que a gente controla essa realidade, tá? Matrix e ilusões. A metáfora da Matrix, como Platão, budismo ou no próprio filme, ressalta o quê? Que a percepção da realidade é mediada por estruturas, crenças, cultura, tempo. Então, romper com tudo isso exigiria transcender a mente, que está condicionada, tá? E algo que nós, na filosofia oriental, chamamos de quê? De despertar, que foi a iluminação de Buda. Então, redes de conexão, transcendência do determinismo, como que isso entrou, né? Então, é como se a gente tivesse um contraste dessa rede humana com a rede do reino dos animais, das árvores. Então, e na ecologia, temos o conceito da rede micorrizal, que eu já falei aqui um pouco disso, em outros vídeos, tem o vídeo da árvore solitária. Então, são esses fungos que tem nas árvores que conectam a todas as raízes das árvores, elas estão todas conectadas. Então, isso é uma metáfora biológica para interdependência. Humanos, porém, desenvolvem redes simbólicas, tá? Sim, a língua, nós falamos, um grupo, um país fala uma língua, uma cultura, uma tecnologia. Isso são redes interligadas, é uma interdependência que nos permite questionar nosso lugar no cosmos.
Então, para a gente sair dessa pré-determinação, isso exige desconstruir narrativas internalizadas, como Maya, que é falado no hinduísmo, que é a ilusão. A dualidade, que é o yin yang, luz e sombra. Isso tudo precisa ser integrado e não negado, como no Tao, onde opostos coexistem harmonicamente. Então, esse vazio, né? Qual é o vazio? O silêncio que eles falam, o vazio, que é o vazio, é o sunyata no budismo. Não é ausência, mas é potencialidade pura, é conexão com o todo. Então é no silêncio da mente que a gente acessa a sabedoria universal. Então é algo que os místicos de todas as eras descreveram. Então, como colocar isso? Como aliar? Como fazer o link? A física moderna também fala do vácuo quântico, que ele é pulsante, que ele é repleto de energia latente, não é isso que a gente escuta, que a gente vê, que a gente lê, que a gente ouve físicos falar. Então, uma ponte poética, gente. É um pulsar, como o nosso coração, como pulsa Gaia, entre espiritualidade e ciência. Então, essa grande guerra que a gente trava contra todo esse barulho exterior, quando a gente quer entrar realmente no processo, sair dessa matrix de verdade, não é entre aspas, que bater no peito, eu tô ali, eu sigo fulano, eu vou naquele guru, eu vou naquelas palestras, eu vou naquele retiro, eu faço yoga, faço isso, e sigo e faço tudo barulho exterior. Quando você senta debaixo da árvore, como o Buda sentou para refletir sobre a sua história, aí sim começa a luta das ilusões contra as distrações. Então, isso ecoa muito o Samudra Matan, né? Que é um fuso do oceano de leite. É uma mitologia do hinduísmo onde deuses e demônios lutam para extrair o néctar da imortalidade. Então, é uma alegoria da nossa mente em busca de clareza. A imortalidade simbolizada por essa clareza. Hoje a guerra é contra algoritmos, consumismo, hiperestimulação, tá? Com muita informação, muito barulho, que nos afasta o quê? Da nossa essência, do nosso self autêntico. E ele precisa de ordem. Eu tenho uma das meninas que sonhou que ela ordenava cores. Ela tinha que colocar em ordem, ela acordou se sentindo leve. Eu vou contar esse sonho aqui para vocês. Então, a astrologia. Onde entra a astrologia? Os planetas, essa sincronicidade. Então, essa conjunção de Saturno e Netuno. Agora. Então, Saturno o que é? Estrutura limites. Netuno é dissolução, espiritualidade, é aquele que vai beirando ali, ele não está na luz, ele vai beirando o oculto, é o invisível. Então pode ser lido como simbolicamente? Como um convite à integração entre disciplina, que eu falo disciplina oriental, trabalho, disciplina, Saturno, e transcendência, que é Netuno. Então, Carl Jung já dizia que em eventos astrológicos, todos esses eventos, eles são arquétipos em movimento. Não causa, mas espelhos de processos psíquicos coletivos. Então, é uma integração com tradições milenares. Então, essa busca que a gente tem por unir natureza e universo lembra o quê? Me lembrou muito o axé, mas aquele axé da ancestralidade das religiões afro-brasileiras, das religiões africanas. É o verdadeiro, não é o que é hoje. Não falo de religião de palco, eu estou falando da essência, da energia. O Dao, que é o caminho no taoísmo, e o Sanatana Dharma, não sei se eu falei certo, gente, hindu, são sistemas que veem o corpo humano como microcosmo do macrocosmo. Então, a sincronicidade é a linguagem do inconsciente coletivo que se manifesta quando estamos alinhados com um fluxo universal. Então, essa noção de que tudo é vibração, como na teoria das supercordas, ressoa como um mantra, gente. São danças sagradas, é como se fosse uma ideia de que o cosmos é uma sinfonia, que o experimento dessa dupla fenda, ele mostra que a consciência afeta a matéria, mas é crucial a gente evitar, não reduzir tanto, tá? Então, isso não prova misticismo.
Não estamos entrando nesse contexto, eu estou apenas trazendo uma reflexão e uma busca, e eu ainda estou em dúvida, ainda vou ter muitas respostas, ainda pode ser tudo diferente, mas o que temos para hoje que sugere o quê? Que o observador e o observado são inseparáveis. Então, depois vocês colocam se vocês concordam comigo, se vocês estão conseguindo acompanhar esse raciocínio e sair um pouco desses limites e paradoxos. Então, aqui é uma reflexão muito potente, mas como escapar dessas, opções pré-determinadas? Então, talvez a nossa liberdade, esse é um grande paradoxo, esteja em reinterpretar os limites, não em negá-los. Não é na negação. É a gente reinterpretar, reescrever, repensar. Então, a conexão com o todo pode levar a um não dualismo, que vem do Advaita Vedanta, onde o sujeito, isso é algo que são as minhas pesquisas, onde o sujeito e o objeto se dissolvem. Esse é o contexto. Mas como, Então, como a gente manter essa dissolução? Essa união, é como o processo alquímico dos alquimistas, que derretiam, colocava aquilo no fogo, transformava, misturava. Então, é manter isso no mundo como manter isso no nosso mundo, na nossa vida, no dia hoje, na prática. Então, vamos lá. É isso que é a reflexão. Eu estou trazendo reflexões para que vocês tragam respostas. E através dessas respostas, talvez eu tenha um insight, talvez eu consiga entender, modificar alguma coisa, não sei. Então, eu estou trazendo um questionamento hoje. Astrologia e ciência. Então, enquanto a primeira, que a astrologia trabalha com simbolismo, a segunda demanda o quê? Empirismo. Então, integrar isso tudo exige o quê? Muito discernimento, para não confundir metáfora com mecanismo, tá? Então, isso tudo faz sentido? Toda essa busca, esse meu caminhar faz sentido? Então, eu estava pensando, então é uma busca coerente, contradições que buscam unidade, totalidade na diversidade. Então, essa conjunção de Saturno e Netuno, ele veio muito como um marco, como um ponto simbólico, que dissolve estruturas obsoletas, que nós começamos em março, e abre espaço para uma espiritualidade mais fluida, Netuno. Então, a sincronicidade que eu estou vendo aqui, que eu busquei, é como se fosse um sinal de que estamos começando a nos alinhar com o ritmo do universo. E não com um plano elaborado, mas com o ritmo natural, com as leis naturais. Então, hoje, qual é o maior desafio de todos nós, seres humanos? É como equilibrar essa transcendência com a ação no mundo. É transcender Yin e a ação Yang no mundo. Então, o Tao Te Ching responde, eu achei isso aqui maravilhoso, conhece o masculino, mas guarda o feminino. Se o leito do mundo, se o leito do mundo, seja o leito do mundo. Então, essa integração não é fuga, mas uma presença plena no aqui e agora, que vem o Zen, a atenção plena, eu estar presente, focado presente, onde o passado e o futuro se encontram. Aí a questão do tempo. Então, tudo isso que eu coloquei aqui para vocês são formas da gente olhar para isso, que nós não somos marionetes, somos criadores. Então, a resposta está no meio. Aqui está a marionete, aqui está o co-criador, está no meio, está o livre-arbítrio e o determinismo não são inimigos, mas são duas faces da mesma moeda cósmica. Então, enquanto essa Matrix nos ofereceu trilhas pré-moldadas, uma consciência expandida, aquela que integra o vazio e a dualidade, permite escolher como caminhar. Então, o desafio hoje é sair do piloto automático, desligar o barulho do mundo e perceber que mesmo dentro do labirinto sempre há uma saída invisível. E você? Vai continuar repetindo ou vai acordar para o seu poder quântico? Aqui está uma escolha, e a escolha, talvez, não seja totalmente sua. E o mais assustador ainda, 2025 está sendo o ano que está expondo tudo isso. É como se você estivesse num jogo de videogame onde você acha que escolhe o seu caminho, mas todas as opções já foram programadas para alguém. E eu vi isso quando a Ju,
do Tarofadas Vitorianas, ela deu esse exemplo no jogo dela e eu liguei a essa reflexão que eu estava tendo. Então é como se a gente substituísse o jogo pela vida. Nós estamos realmente no controle? Então, tudo isso a gente pode transformar, como eu estou falando aqui. É sair do piloto automático, é desligar o barulho e perceber que sempre há uma saída invisível, que ela só é visível aos olhos de quem está entrando nessa frequência, nessas ondas, quem está dançando conforme a música do universo. Então fica aqui a minha reflexão, espero que vocês gostem, espero observações nos comentários aqui e até o nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo. Muito obrigada.